O Pitágoras, ele considerava a Terra esférica, né? Mas por outros motivos, como já disse, por uma perfeição da própria figura. Então, a esfera seria o sólido perfeito, né? E por isso ele considerava a esfera. Depois, o Xenófanes de Cólofon, ele criticou o politeísmo antropomórfico, né? Aquele monte de deuses que tinha na época, defende uma versão religiosa do monismo filosófico, ponderando a ênfase dada à ideia do uno. Gente, essa é o uno os muitos, né? Isso ele vai ser uma discussão na filosofia por muito tempo. O um e os muitos. Então, a essência da realidade, ela vem de um ou ela vem de uma pluralidade de coisas? É uma discussão que aconteceu e acontece muito na história da filosofia. E o Parmênides, ele se baseia no Xenófanes. Aliás, o Xenófanes, ele foi professor do Parmênides, né? Ele veio um pouco antes e tal, e Parmênides sofre uma influência muito grande dele. Parmênides, bem, como eu disse antes, Parmênides é bem diferente é o oposto do Heráclito. Como o Heráclito usa paradoxos, o Parmênides usa uma lógica muito mais precisa, né? Com ali o que era conhecido na época. Então, o Parmênides aceita o caráter imutável e estático do uno. Quem falava isso era o próprio Xenófanes. E o radicaliza através da mais pura abstração. Então, podemos dizer que com o Parmênides, sim, começa a ter ali uma base muito mais elaborada da própria metafísica. É com o Parmênides que isso acontece. As discussões metafísicas mais elaboradas acontecem com ele. Sim, Parmênides escreve da natureza. Então, uma obra muito importante na história da filosofia, e ele usa as principais estruturas do pensamento que nós temos, os 3 princípios básicos que eu falei agora há pouco, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. E isso é a base lógica. Depois, gente, surgem várias lógicas diferentes ao longo do tempo, né? Mas a lógica aristotélica clássica se baseia nesses 3 princípios. Depois, a lógica, eu recomendo o desenvolvimento da lógica, para quem se interessar, do casal Kneill. Então, o Parmênides, ele usa essa lógica com os 3 princípios fundamentais, e ele já vai sistematizar pela primeira vez a metafísica e a lógica. E o Aristóteles, ele vai dar prosseguimento a isso. O Aristóteles, ele desenvolve, num grau muito grande, várias disciplinas, várias. Ele estudava de tudo. Então, para o Parmênides ainda, o mundo da experiência é apenas um erro mental derivado e mantido pela linguagem, pelo nomear de 2 coisas, que na verdade são uma só. Então, o Parmênides, influenciado pelo Xenófanes, ele acreditava no uno. Então, tudo era uma coisa só. Veja, isso também tem um paralelo com a filosofia indiana muito grande, né? Que é justamente Maya. Para os indianos, Maya é a ilusão. Então, para os indianos, nós vivemos num mundo de ilusão, né? E você só chega à iluminação, você percebe a ilusão do mundo, através do conhecimento. Empédocles de Agrigento. Então, esse é dos 4 elementos. Isso. A solução do uno e dos muitos, Empédocles propõe a intermediação dos poucos. Então, gente, veja, esse problema do uno e dos muitos, ele é essencial na história da filosofia, esse problema. E cada um tenta resolver de uma forma. Aliás, a filosofia é exatamente isso, correntes de pensamento que se dialogam, ou brigam mesmo, né? Correntes de pensamento. Então, para entender um determinado autor da filosofia, você tem que saber a que questão esse autor estava respondendo.
Muito bom. Então, o Empédocles, ele propõe os poucos, essa intermediação, no caso, os 4 elementos, famosos 4 elementos, água, ar, fogo e terra. Estrutura que reaparecerá em Platão. Também o sistema de Empédocles é baseado em uma quaternidade cíclica, em que cada estágio é repetido infinitamente, alternando-se entre amor, conflito e ódio. Então, gente, não é um ponto ainda que haja um desenvolvimento científico. O que acontece é o começo da metafísica, o começo de tentar entender a realidade física através de uma abstração maior, né? Depois, essa abstração, ela vai usar a matemática, como os babilônios já usavam para a astronomia, né? Então, a explicação não só da astronomia, não só de fenômenos astronômicos, mas de outros fenômenos físicos, vai usar uma observação rigorosa, né? Isso acontece mais para frente, uma observação rigorosa e uma modelagem matemática. Isso é ciência. Isso eu falo até enjoar, né? O que não tiver essas características não é ciência. É papo furado. Só, mais nada. Então, você tem observação rigorosa de fenômenos, dados coletados, análise estatística desses dados, depois você vai fazer uma modelagem matemática para prever novos fenômenos e resultados. E o melhor modelo para uma determinada situação, fenômeno, é aquele que tiver melhores previsões. Comparando, então, o ciclo de Saros com o que nós temos hoje, não, sabe, se tornou simplesmente histórico os ciclos de Saros. Ele não tem a menor utilidade para usar para calcular eclipses. No século V a.C., o próprio Tales já tinha várias evidências para considerar a Terra como esférica. Então, no século V a.C., também o Empédocles e o Anaxágoras, eles apresentam argumentos a favor da natureza esférica da Terra pela observação da sombra de eclipses lunares. Então, gente, como em todos os outros casos que mostrei aqui, no Egito, na Babilônia, China, Índia, a astronomia inicia com propósitos religiosos e agrícolas. Então, a confecção de calendários, importantíssimo. Os calendários geralmente são solares e lunares, né, ao mesmo tempo. São os solares para o ano e lunares para o mês. E ao longo do tempo, vários calendários foram criados. Cada povo tinha ali a sua forma de medir o tempo, né, para justamente os rituais religiosos e a melhor época de plantar e colher. Isso era importantíssimo. Então, você tinha um controle ali do tempo, né, primavera, verão, outono e inverno, para o plantio e a colheita. Isso era importantíssimo. Eles, então, tinham muitas constelações anotadas, os gregos, observadas, nomeadas. Uma grande maioria das constelações que nós temos hoje são nomeadas a partir da Grécia Antiga. Então, na Ilíada e na Odisseia, que é do século VIII a.C., você já encontra nomes que são familiares a nós hoje, porque são os mesmos, foram os gregos que deram esse nome para as constelações. Então, você tem as Pleiades, as Íades e Órion. Pleiades e Íades não são constelações, são aglomerados de estrelas abertas, né? Não são constelações, mas foram nomeados pelos gregos. E aqui você tem, na constelação de Touro, as Pleiades, são 9 estrelas, não me falha a memória, e as Íades. Aqui Aldebaran é o olho do touro. Aqui, Aldebaran é o olho do touro, as Íades estão aqui, as Pleiades, muito próximo de Órion, constelação de Órion. Aqui o cinturão de Órion, são as 3 Marias, Mintaka, Unilã e Unitaka, as 3 Marias. Betelgeuse, que é a gigante vermelha, que deu uma falhada no brilho recentemente, houve uma discussão imensa e tal. Betelgeuse vai explodir, não vai. Então, teve toda essa discussão a respeito dessa estrela, que é uma gigante vermelha.
Betelgeuse, se colocada no lugar do Sol, ela vai até a órbita de Marte, de tão grande que ela é, essa gigante vermelha. E você tem a nebulosa do Caranguejo. Quando eu falei sobre a China, eu falei sobre isso também, a nebulosa do Caranguejo, que foi visualizada em 1054, a explosão dessa supernova. Na nebulosa do Caranguejo é o resultado da explosão da supernova, que aconteceu em 1054 e foi relatada pelos chineses. Durante 2 meses, você tinha luz à noite no céu. Durante 2 meses, luz à noite. Então, hoje vamos continuar aí. Estamos na 7ª aula, né? Parte 7. Sétima E, na live. verdade, a terceira parte do tema Grécia, não é isso? Isso. Que uma parte foi só o mecanismo de Antiquítera. Sim. Fiquei falando só sobre esse mecanismo. Vimos que ele não é tão preciso quanto dizem. Aliás, é pouco preciso em determinados aspectos, como as lunações, principalmente os eclipses, que usavam o ciclo de Saros, que, como já vimos, é muito pouco preciso, comparado, é claro, ao que nós temos hoje, que são usadas vários cálculos para os eclipses. Então consideram-se as anomalias, por exemplo, achatamento da Terra, a influência de planetas, tudo isso são anomalias que vão influenciar os eclipses. Então, contar apenas ciclos da Terra, da Lua, do Sol, como eles se comportam, isso não funciona precisamente. Por isso, as anomalias são importantíssimas e hoje são consideradas, é claro, com cálculos muito mais precisos. E é muito comum as pessoas dizerem que os antigos eles tinham um conhecimento que foi perdido. Olha, não há nenhuma evidência de uma altíssima tecnologia, de uma civilização que simplesmente sumiu por algum motivo, uma catástrofe, uma guerra. Não há evidência nenhuma disso. Então, há um crescimento tecnológico que é esperado. Então, em determinados momentos, claro, a tecnologia hoje cresce exponencialmente. E também, você pega um estudo da nossa tecnologia, desde 1950, com os transistores, antes havia válvulas e tal, mas você pega a partir dos transistores, o crescimento é aquele esperado, né? É um crescimento exponencial, então a tecnologia vai se desenvolvendo e não há ali nenhum salto, né? Como se a gente tivesse emprestado ou roubado tecnologia de alienígenas e de repente colocamos no mercado. Não, não existe nada disso. Eu falei na live passada, acho que falei na passada, que os segredos científicos eles são muito mais referentes, aliás, são só referentes à indústria e aos militares. Então, é claro, é compreensível que a indústria pesquise e guarde essas pesquisas, assim como os militares guardem também essas pesquisas. Então, é compreensível isso. Todo o resto da ciência é divulgado o tempo todo, por artigos que são discutidos, outras pessoas vão ler e vão criticar. Então, tudo isso é muito comum. Da mesma forma, o crescimento da tecnologia de povos antigos é o esperado. Não há ali nenhum salto. Então, para você construir pirâmides, foram construídas várias que não deram certo. Pirâmide inclinada, começou das mastabas, falei sobre isso na live sobre o Egito, e para as outras civilizações também. Então, não há ali um conhecimento perdido que outras civilizações tivessem e por algum motivo essa civilização desapareceu. Não existe nada disso. Então, sobre o formato da Terra, nós vimos que povos considerando 600 a.C., com Tales, por aí, antes de 600 a.C. para trás, nós temos Terra plana. Então, a partir de 600 a.C. para frente,
já começa ali a Terra esférica a influenciar muito mais, até que fica só Terra esférica. Então, lá por 400 a.C., já não se falava em Terra plana. Né? Aí veio Eratóstenes, ele simplesmente mediu a circunferência da Terra, ele não estava querendo provar que a Terra era esférica, isso já se sabia. Então, vou mostrar, inclusive na live passada, me falaram sobre Tales. Então, eu afirmei que Tales, o primeiro pré-socrático ali, o primeiro filósofo, digamos assim, filósofo da natureza, que é o que a ciência e a filosofia elas são ali muito imbricadas, muito juntas, então não dá para dizer que era um cientista, mas o filósofo da natureza. Então eles observavam e estudavam todo tipo de coisa. Então o Tales ele já usa de uma série de observações para mostrar que a Terra é esférica. Assim, eclipses, por exemplo. Então, as pessoas, falei na live passada também, isso é um assunto importante, as pessoas falam por que no eclipse não pode ser simplesmente um plano que está sendo projetada a sombra na Lua. Não pode, porque quando você tem os três corpos alinhados, que são Sol, Terra e Lua, o eclipse da Terra na Lua, ele vai sempre formar um pedaço de círculo, porque a Terra é esférica. Se a Terra fosse, acho que dei o exemplo da moeda na live passada, se a Terra fosse um disco, esses três corpos alinhados, de centros alinhados, quando o disco se movesse um pouquinho, a projeção na Lua já não seria mais um pedaço de círculo, mais um pedaço de elipse. Pelas observações dos eclipses que eles perceberam a esfericidade da Terra. Então, primeiro pela observação de eclipses, depois pelas configuração, aliás, pelas constelações que mudam conforme o hemisfério que você estiver. Então, quando se viaja, o próprio Tales viajou para o Egito, em que ele, inclusive, mediu ali a altura da Grande Pirâmide, usando sombras e trigonometria. Então, ele viajou para lá, nessa viagem ele já percebeu, Tales, ele era um grande observador do céu, então ele já percebeu essa alteração de constelações que acontece quando a gente viaja, justamente por conta da esfericidade da Terra. Então, a partir de Tales, você tem ainda outros, um pouco depois de Tales, que ainda falavam em uma Terra plana. Mas depois isso foi totalmente abandonado. Então, porque não tinha o menor sentido mesmo, a gente sabe disso. Então, havíamos parado aí na live passada, em que eu falava sobre as constelações nomeadas na Antiga Grécia. Passando ali pelo latim, essas constelações, as de hoje, elas são as mesmas, ali são muito influenciados os nomes pelo que os gregos nomearam. Então, aí você tem a constelação de Touro, com Aldebaran, as Íades, as Pleiades. Íades e Pleiades são um aglomerado de estrelas, não são consideradas constelações, mas um aglomerado aberto. A nebulosa do Caranguejo, onde eu falei na live sobre a China, a nebulosa do Caranguejo foi justamente o resultado ali da explosão de uma supernova em 1054, observada pelos chineses, observada e anotada pelos chineses. E aí você tem que sobre o formato da Terra, a questão era justamente o Tales. Realmente, muita gente fala que Tales dizia que a Terra era plana. Mas veja, Aristóteles fala sobre Tales. Não fala diretamente. Ele diz, alguns acham que a Terra é esférica. Já Anaximandro, Anaxímenes, então ele vai numa relação uma relação cronológica. Alguns já seria antes de Anaxímenes, que é justamente o Tales. Então, há essa interpretação, mas há também
evidências muito mais fortes a respeito. Essa é uma bibliografia que eu indico bastante para esse assunto, do Neugebauer. Neugebauer é sempre uma referência, Otto von Neugebauer, sempre uma referência para astronomia, para ciências exatas da antiguidade. Aqui, justamente sobre o Tales de Mileto. Esse livro é da Patricia O'Grady. Ela é uma filósofa da história da ciência australiana e especializada na antiga Grécia. Aliás, especializada no próprio Tales de Mileto. E a Patrícia O'Grady, o doutorado dela foi sobre Tales. E ela diz justamente, ela comenta essa doxografia grega do Dias Hermann Dias, pronúncia Dias, Hermann Dias. E nessa doxografia você tem exatamente essa passagem. Isaías, para mim, isso é grego. Tales e os estoicos. Tales kai oi estoikoi kai oi rapaiton esphairoide tengen. É um esferoide. Então, Tales e os estoicos, e aí vem deles, eles ou deles, aproximadamente, deles. A partir deles, tem todos os comentários a respeito para fazer dessa frase, para poder completar essa frase. Porque você tem muitas vezes fragmentos que precisam ser completados com o resto da obra de um autor. Formato esférico da Terra. Aqui, perischematos ges. Perischematos ges significa sobre o formato da Terra, sobre a forma da Terra. Schematos é forma. Então, sobre a forma da ges, ge é terra. Né? Aí o final aqui vai depender da desinência. Então, tengen a terra. Então, sobre a forma esférica, esphairoide tengen. Está aí a referência em Aécio. Aécio era um doxógrafo. Doxógrafos são pessoas na Grécia Antiga que pegavam documentos, livros, obras anteriores e juntavam, compilavam aquilo. Isso é um doxógrafo. Então, eles faziam isso. Muitas vezes, você tem relatos apenas dos doxógrafos, porque a obra principal desapareceu, sumiu, e a gente consegue referências dessas pessoas, desses antigos filósofos astrônomos, pelos doxógrafos. Então, aqui embaixo ele fala do Anaximandro, está aqui em grego, repipedon. Esse repipedon quer dizer plano. Plano. Então, o Anaximandro acreditava no formato plano da Terra. Já o Tales, não. O Tales acreditava no formato esférico da Terra. Então, está aí a referência sobre Tales. Isso, Tales é 600 e pouco antes de Cristo, ele já falava sobre terra esférica. Aqui, justamente, os comentários. Cada frase do grego antigo, ela tem um monte de comentários de outras pessoas, de outros estudos, para complementar da melhor forma possível aquela frase. As palavras que se perderam, então eles vão analisar a filologia do grego antigo, vão analisar a cultura, a época, a história do povo, tudo para poder completar aquela frase. E está aqui justamente o que a Patrícia diz. Tales e os estoicos e aqueles que o seguiam, isso é justamente depois de completada a frase. A Terra tem o formato como de uma bola. O Anaximandro acreditava nesse tipo de Terra. Além da Terra ser plana, ela era um cilindro. Antes de 700 a.C., a gente pode dizer que as civilizações realmente acreditavam numa Terra plana. Você veja para Anaximandro o mapa do mundo, de Anaximandro aqui à esquerda, olha o que eles conheciam de mundo. É muito pouco. Muito pouco. Então, a partir de viagens aqui pelo Egito, fica por aqui, a partir de viagens ao Egito, ou quando os fenícios contornam a África, é que, através da observação de constelações,
o modelo da Terra esférica começa a surgir. Até que, é claro, isso não é mais discutido, vão discutir detalhes sobre o assunto para fazer previsões cada vez melhores. Então, sobre as estações, é claro, os povos, eles continuam plantando, não são só povos antigos que plantam. Os povos antigos, como eu falei em todas as lives, tinham essa necessidade de ter um tempo preciso por conta das estações do ano, para poder plantar, e rituais religiosos também. Então, eles precisavam de calendários cada vez mais precisos, que aconteciam por conta da observação da Lua, do Sol, de fenômenos astronômicos. Então, é claro que você tem, a partir de um determinado momento, as observações até de povos antigos, levam a uma Terra esférica. E não tem como discutir isso depois. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o mapa é isso aí. Não tinha ainda viagens, não se conhecia a América, a Austrália, Antártida, nada, o Ártico, nada, nada. O pessoal conhecia muito. A Terra plana é só uma parte, né, da Terra. Não, é o que eu sempre disse para você. Por que eles consideram a Terra plana? Porque eles conheciam muito pouco do mundo. Então, eles tinham... o que eles sabiam era aquilo. E o modelo de realidade deles acompanhava o pouco que eles sabiam. A partir de um determinado momento que eles adquiriram mais conhecimento, trocando informações, inclusive entre os povos, você tem observações melhores, você tem teorias melhores, até chegar na Terra esférica. Isso ainda antes de Cristo. Pitágoras, 500 antes de Cristo. Aristóteles, 380 a.C., Tales, 600 e pouco antes de Cristo, todo mundo já falava de uma Terra esférica. Então, até que isso não é mais discutido, só veio a ser discutido recentemente por pessoas que absolutamente não têm o que fazer.